te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, fonte de toda misericórdia, de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, no capítulo 4, no versículo de 5 a 42. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dai-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu Jesus: "Se tu conheceis o dom de Deus e quem que te pedes, dai-me de beber, tu mesmo lhe pediria a ele, e ele te daria a água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tem baldes, o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem bebe da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe dei se torna nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse: "Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui para tirá-la." Disse Jesus: "Vai chamar o teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disses bem que não tens marido, pois teves 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Nisso falastes a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizei que em Jerusalém é que se deve adorar."
Disse Jesus: acredite, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorarás o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. Aquele que adora deve adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que é o Messias que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse Jesus: sou eu que estou falando contigo. Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados ao ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejais? Ou por que fala com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Então os discípulos insistiram com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Não dizia vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vedes os campos, eles estão dourados para a colheita. Os ceifeiros já estão recebendo o salário e recolhendo fruto para a vida eterna. Assim que semeia sem alegram junto com os que colhem, pois é verdadeiro o provérbio que diz: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu vos envio para colher aquilo que não plantastes. Outros trabalhadores, e vós encontrais no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhou: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmo ouvimos e sabemos que esse verdadeiramente é o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, esse longo evangelho, nesse 3º domingo do tempo da Quaresma, se nós olharmos para toda a liturgia de uma forma principal, nos domingos desse tempo quaresmal, é uma grande catequese, é um encontro profundo mesmo com Jesus. E esse caminho que nós estamos percorrendo, hoje nós nos encontramos com esse evangelho muito longo, mas com um conteúdo riquíssimo para a nossa reflexão. Por isso, então, alongo um pouco tudo o que nós devemos refletir. Quando fala da água, a água é a fonte de toda a vida. Aonde tem água, tem vida. A água representa a vida. E desde lá dos nossos antigos, quando os nossos pais vieram para a nossa região, abrir esse mato, eles procuravam água. Até gostavam de fazer as casas no fundo dos sítios
para ter mais facilidade de encontrar água. Então, água é essa fonte de vida. E aqui fala, né, de uma forma muito teológica, porque se nós olhar lá para o princípio, né, lá no Antigo Testamento, Jacó foi uma peça importante, até o nome dele foi modificado, porque ele chamava Jacó, foi trocado por Israel. Jacó foi o pai de José. Jacó teve 12 filhos. E ele então fez esse poço, o poço chamado Poço de Jacó, que diz que até hoje ele existe, esse poço. E esse poço então era a fonte de vida daquele povo, que cuidava, né? Eles sobreviviam com aquela água e também os animais. E esses 12 filhos de Jacó, alguns saíram e foram para outra região, na região de Samaria. E então eles consideravam para eles quem que era o povo eleito, o povo de Deus. O povo de Deus era o povo de Jacó. E aí então, por isso existia essa divisão, porque o povo da Samaria, eles eram povo de Israel, mas aí eles desvirtuaram, foram para um outro povo e criaram uma outra cultura religiosa, e eles adoravam a outros deuses. E aí por isso então existia aquele desencontro do povo de Israel, né, do povo judeu, com o povo da Samaria. E eles não se davam. E essa mulher, lá na Samaria, também tinha poço. Mas aí ela sai da Samaria e esse poço ficava a distância mais do que o poço que ela ia, em torno de 1000 metros. Quer dizer, buscar água a pé, 1000 metros era bastante. Mas ela sai dali porque naquele poço dela deveria ter muito movimento. E aí ela vai naquele poço de Jacó, meio-dia, quer dizer, meio-dia com solão quente, e ninguém vai lá buscar água. Mas ela chega lá e encontra Jesus. Ela, ao encontrar Jesus, ela começa a conversar com Jesus, e Jesus começa a se revelar a ela. E aí ela vai falando, e Jesus manda ela tirar água, dar água para ele. E então aí todo esse diálogo bonito, né, que teve aqui Jesus com a samaritana. E aí Jesus vai falando com ela e ela vai se encantando com a forma que Jesus fala. E Jesus aí termina dizendo que ele era essa fonte de água viva, que se ela bebesse dessa água, ela nunca mais teria sede. E aí então ele fala para ela ir atrás do marido dela. Quer dizer, esse marido não é simplesmente os homens que ela conviveu, mas para o povo daquela época existia essa tradição de casamento, era uma relação com os deuses e o povo, né? Então ela tinha ali 5 maridos, quer dizer, ela adorava vários deuses. E aí Jesus fala: então você disse a verdade, porque esses maridos que você teve não era seu, e nem esse que você tem também não é. E aí ela começou a entender que Jesus era realmente o Messias. E ela vai à cidade para anunciar. E aí eles vêm. Olha que coisa linda, amados. O que é essa fonte de água viva? Quando nós nos convertemos, nós levamos muitas pessoas também à conversão. Aí eles encontram com Jesus. Ao encontrar com Jesus, eles chegam e falam para a mulher que eles mesmos, né? Eles vieram porque ela falou de Jesus, mas agora eles mesmos ouviram dizer que ele era, e é por isso aí que ele responde: nós já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, amados, se nós olhar para a nossa vida, para a nossa história, também nós temos os nossos deuses, nós temos os nossos maridos, né? Quantas coisas buscamos e não nos realizamos. Essa mulher adorava 5 deuses, vivia
nessa condição sem realização. E aí encontra Jesus e se sente realizado. Assim somos nós. Muitas vezes nós buscamos no dinheiro o nosso Deus, muitas vezes buscamos no prazer o nosso Deus, muitas vezes buscamos no poder o nosso Deus, muitas vezes buscamos na tecnologia o nosso Deus e não nos realizamos. Nós só realizamos realmente quando nós encontramos essa fonte de água viva que é Jesus Cristo. Então, nesse tempo de Quaresma, queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesse caminho, nesse poço. Por isso o poço representa a água viva. Muitos estão procurando água viva em fossa. Em fossa não tem água viva. A água viva é no poço, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.